Fala pessoal, hoje eu vou responder duas perguntas e depois desenvolver sobre uma terceira afirmação. Em primeiro lugar, Michele Bolsonaro presidente. O truque da desinformação. Eu já cansei de ver postagens no X, antigo Twitter, principalmente no Instagram, né, com imagenzinhas da Michele Bolsonaro e supostas pesquisas com a seguinte pergunta: você votaria na Michele Bolsonaro para presidente nas próximas eleições? Eu entendo que esse tipo de ativismo nas redes sociais é claramente uma distração, né? Isso é precisamente a definição de desinformação. O papel da desinformação que foi desenvolvido pela KGB na União Soviética é sabotar a inteligência inimiga. Um grupo qualquer que seja, né, tende a validar apenas informações provindas de fontes confiáveis, né? Vocês imaginem se durante o conflito mundial 2 os alemães iriam acreditar em qualquer coisa dita por um americano e vice-versa. Claro que não. Isso é uma coisa bem óbvia, certo? A partir daí, né, a KGB, interessada em sabotar o seu inimigo número um, os Estados Unidos, através de seus intelectuais e estrategistas, desenvolveu a técnica da desinformação, que consiste em infiltrar agentes nos grupos a quem se deseja sabotar. Dessa forma, o grupo inimigo confiante naquele agente passa a tomar atitudes com base nessas informações falsas, certo? Ideias erradas, crentes de que estão seguindo instruções de alguém confiável, mas no final das contas estão apenas se enfraquecendo. Então, o agente infiltrado é a primeira forma de espalhar desinformação. A segunda forma, que é ainda mais eficiente e maldosa, tá, consiste no seguinte: através de influências, seja midiáticas, sejam intelectuais ou até através de contatos pessoais, a KGB convencia pessoas do lado inimigo de ideias erradas, ideias que, se colocadas em prática, beneficiariam a União Soviética e prejudicariam os Estados Unidos. Então, a segunda forma de espalhar desinformação é através de agentes involuntários. Essa segunda forma é a que tem mais destruído todas as chances de qualquer reação para a direita brasileira. Muitas das lideranças declaradas ou não da direita brasileira, por ignorância, têm espalhado desinformação a rodo nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp e etc. Toda e qualquer página que venha com essa história de você votaria na Michele na próxima eleição é um exemplo de desinformante, tá? Seja voluntário ou involuntário, pouco importa. Se a direita brasileira quer reagir frente à ditadura instaurada e cada vez mais consolidada no Brasil, a primeira coisa a se fazer é entender a situação. A situação até agora é o seguinte: o PT, membro do Foro de São Paulo, tem sob seu controle o Poder Executivo, através do presidente, o Judiciário, através do STF, e o Legislativo, uma vez que os integrantes desse poder têm rabo preso e nada podem fazer contra o Judiciário, que seria o dever deles. Como consequência do Poder Judiciário, o PT e o Foro de São Paulo controlam o TSE. Missão cumprida. Ele chamou o Lula para... Que, em última análise, é quem controla, literalmente, o processo eleitoral, que, dado o cenário atual, não passa de um teatro para dar ares de democracia. Lembrem, a ditadura mais difícil de se destruir é a que se disfarça de democracia. Dadas estas informações, qual o sentido de se falar em eleições? Como que votar em Michele Bolsonaro, ou quem quer que seja, vai resolver alguma coisa? Já conseguiram tornar a maior ameaça, por mais que simbólica, né, inelegível. Qual dificuldade eles teriam em tornar Michele inelegível também? A direita brasileira compactua com o sistema eleitoral do jeito que está? Se não compactua, por que aceita participar? Só entra em jogo de carta marcada, sem nenhuma objeção, quem sabe que vai sair ganhando. Logo, se todo o sistema está na mão dos inimigos da direita, por que a direita insiste em perder qualquer quantidade de tempo pensando em votar em Michele Bolsonaro? Eu respondo: porque isto é desinformação. A ditadura sabe muito bem que, para a direita, qualquer esforço eleitoral é pura perda de tempo e, por isso mesmo, eles não fazem nada a respeito disso. É a velha história: quando você está errando, o diabo está aplaudindo. Respondida, então, a primeira questão. Em segundo lugar, por que o exército não ajuda as vítimas do Rio Grande do Sul? Desde muito tempo, nós sabemos que a horda imunda da esquerda, né, tem um profundo ódio pelas Forças Armadas do Brasil, que foram responsáveis por frustrar os seus planos de implantar uma ditadura, que na verdade já estava implantada, quando os militares agiram em 64. Precisamente por este mesmo motivo, a direita brasileira tem um grande respeito pelas Forças Armadas. Agora, o PT voltou à posição necessária para que se nomeie os comandantes das Forças Armadas. Seu objetivo é trocar todos os comandantes que possam oferecer oposição ao regime, substituindo-os por comandantes leais, os famigerados melancias.
Porém, é sempre muito perigoso para o regime que aqueles que controlam o poder armado, ou seja, os generais, almirantes e almirantes do ar, criem ideias revolucionárias, ou seja, que eles decidam não serem mais leais ao regime. Na antiga Roma, quando um comandante de legiões voltava à capital, depois de muitas campanhas bem-sucedidas, os governantes logo tratavam de eliminá-lo, porque, com a aprovação popular, seria um perigo que estes comandantes resolvessem tomar o poder. Generais populares aprovados pelo povo significam uma junção do poder das armas com o poder da opinião pública, ou seja, isso tiraria todo o poder da ditadura, que precisa do poder armado. Então, o PT e o Folha de São Paulo, que possuem intelectuais que vivem de pensar em estratégia política, sabem muito bem disso e agora estão fazendo o seguinte: enviam as Forças Armadas para o Rio Grande do Sul e, de propósito, ordenam que os soldados não façam nada. Isso vai causar no povo o quê? Uma sensação de revolta, de ódio e até com razão em relação às Forças Armadas, aumentando as desavenças e desfazendo qualquer possibilidade de relação amorosa entre o povo e o exército. Ou seja, os vídeos e imagens que nós temos recebido, né, dos soldados evitando se molhar nas enchentes do Rio Grande do Sul são parte da estratégia da ditadura para destruir a confiança do povo no exército e fazer também com que o exército, odiado pelo povo, passe a se importar menos e passe a desprezar o próprio povo, minando qualquer possibilidade de colaboração entre ambos. É tudo parte do plano de fortalecimento e consolidação da ditadura. Respondida a essa questão. Agora, Rio Grande do Sul. Uma lição para o libertarianismo. Apesar dessa tragédia, né, com os nossos irmãos gaúchos, né, nós podemos tirar uma lição disso. Eu, particularmente, acredito que a vida é uma oportunidade de aprendermos, por mais que as lições sejam dolorosas. Não é a primeira vez que nós testemunhamos a ineficiência do Estado e o poder da iniciativa popular. Temos recebido vídeos e mais vídeos de pessoas e animais salvos por pessoas comuns que usam seus jet skis e seus barcos particulares e corajosamente saem em busca de ilhados em meio ao caos que se tornou o Estado gaúcho. Também presenciamos diversas personalidades, né, arrecadando alimentos e itens básicos aos desabrigados e atingidos pela tragédia. Tudo isso sem a ajuda e até contra o Estado, né, que multou caminhões por excesso de peso. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vicali, admitiu que o órgão aplicou multas a caminhões que levam ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Ele publicou um vídeo nas redes sociais da agência nessa quarta-feira. Gostaria de esclarecer para toda a população que a ANTT já vinha adotando ações de flexibilização para o fluxo de veículos de carga que transportavam donativos para o Rio Grande do Sul. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir de sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá. Enviou fiscais da vigilância sanitária para atrapalhar os esforços de populares em ajudar os necessitados. Tem vídeo disso. Olha a vergonha na cara, né? Aqui, ó, as mulheres trabalhando, tá? Saíram dos seus lares, todo mundo aqui no voluntariado, e quem me chega aqui? A vigilância sanitária. Pra fazer batida. A vigilância sanitária, gente. Olha o estado que tá essa cidade. E chega a vigilância sanitária pra fazer um fiasco aqui. Todos os voluntários trabalhando, tá? E eles não são capazes de vir aqui trazer uma touca, então, né? Só vem aqui criticar. Uns vagabundos. O Pablo Marçal havia falado sobre fiscais que estavam multando caminhões. A Daniela Lima, se não me engano, falou que isso era fake news e depois ele mostrou lá, depois ele provou que ele estava certo, que realmente havia fiscais, havia agentes da polícia rodoviária, não sei, multando caminhões que estavam lá para levar alimentos e tudo mais. E aí o Estado mandou seus agentes para ir lá multar esses caminhões, ou seja, não querem que as pessoas se ajudem. Eles não querem. Eles estão lá para atrapalhar mesmo. Então essa tragédia nos deixou ainda mais claro o que já era evidente, que o Estado existe para que um grupo de pessoas que o integram explorem pessoas que não o integram. E isso sem o menor pudor, né? Sem a menor clemência, nem mesmo quando essas pessoas perderam absolutamente tudo num desastre natural. É claro que a falta de obras que o Estado usa como justificativa para nos roubar também influenciou na intensidade da calamidade, mas não obstante, os desgraçados ainda tentam atrapalhar quem tenta ajudar de forma autônoma. E esta é uma oportunidade assim, de ouro para nós nos defendermos dessa ditadura e desse Estado criminoso. É uma excelente oportunidade para criar narrativas e mostrar a verdadeira face do Estado, mostrar como esse governo imundo está atrapalhando as pessoas, como esse governo não se importa com o seu próprio povo. E por último, e não menos importante, na verdade até mais importante, fica aqui uma homenagem singela a todas as vítimas
do estado que perderam tudo, né, no Rio Grande do Sul, e oremos por nossos irmãos. E por favor, deixa aí um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha para que as pessoas entendam melhor essa situação toda.